Eu tenho sonhos lúcidos todos os dias. Eu lembro de quase nenhum sonho que eu tive após o meu primeiro pesadelo. Porém, eu lembro de detalhes marcantes. Como, por exemplo, o meu primeiro pesadelo e essa máscara que eu fiz quando eu tinha por volta de 7 anos de idade. O primeiro sonho lúcido que tive após o meu pesadelo, eu notei que meu rosto estava assim, muito estranho. Era uma máscara semelhante à do Homem-Aranha, só que eu não conseguia tirar. É muito difícil não comparar com o Venom. Todos os sonhos que eu tive antes do sonho de iniciação à puberdade eram com essa máscara. Enfim, ao passar a ter sonhos lúcidos todos os dias e estabelecer como objetivo principal encontrar o Roger ou Espantalho e agradecer por ter me salvado, o próximo personagem a me marcar foi a morte, ou melhor, um estereótipo de morte. O nome me apresentado foi Mortirus, uma junção de morte com tiros. Foi uma referência clara a mortes por arma de fogo. A parte irônica disso é que o nome foi pensado aleatoriamente acordado ao tentar criar um fake para a rede social Orkut. Embora só o nome Mortirus foi apresentado, na vida real o meu fake se chamava Mortirus Mortis. Eu era uma criança fascinada pela morte e achava muito engraçado que as pessoas tinham medo dela. Não estou falando da morte em si, estou falando do estereótipo dela, um esqueleto de primeira que usava um manto preto e uma foice e que era representado em diversas histórias. Tal personagem me acompanhava pelos sonhos. A morte, ou melhor, o Mortirus, me apresentou uma profecia em certo momento. Era sobre morte aos 37. Não sei o que seria 37. Poderiam ser 37 anos de vida. E como ainda não tenho 37 anos, vou ficar bastante ansioso até lá. Minha ansiedade é mais em relação aos meus sonhos apontarem os problemas de saúde que tenho antes mesmo de ir em um médico. A parte mais sinistra desse número é que eu o vejo em todo lugar. Quando eu entrei no Orkut, um tempo depois desse sonho, tinha um site para saber quando eu iria morrer. O site diz que eu iria morrer aos 37 anos. Estou jogando um jogo chamado Reverse 1999. Ou certo seria pronunciar isso em inglês. Nesse jogo tem uma personagem chamada 37. Não vi ela ainda no jogo, mas é legal eu comentar sobre isso, pois nunca havia visto um personagem chamado 37 e agora eu fico sabendo de um. No jogo que eu estou jogando, um pouco antes de começar a gravar os meus relatos. Lembro que o Mortiro sumiu após essa profecia e aí surgiu o terceiro personagem mais marcante, o Capetanjo. Que assim como morte e tiros foi juntado, capeta e anjo também se juntou. Ele foi baseado no estereótipo de diabinho e anjinho, só que capeta termina com A e anjo começa com A. É algo que se vê muito em animações. Ele representava a neutralidade e, de certa forma, a formação da minha noção de moralidade. O Capetanjo era engraçado, pois ele sempre me incentivava a fazer o bem, como se fosse um anjinho. Porém, buscando sempre benefícios, como um diabinho. Infelizmente ele também desapareceu. Mas eu continuo agindo até os dias de hoje como se esse grilo falante estivesse dentro da minha cabeça, calculando quão benéfico uma boa ação seria para mim. Após ele surgiu o quarto personagem mais marcante, o Menino Canhão. Ele era um apresentador de circo e sua cartola era um canhão. Nas primeiras vezes a cartola era um canhão do jogo DD Tank. E, depois, se tornou uma cartola canhão em formato de caveira. Surgiu do meu grande apego por pessoas que se enfiavam dentro de canhões e se atiravam. Aqueles canhões humanos. Ele tinha uma aparência triste, seu rosto era meio acinzentado, mas sempre parecia se divertir quando colocava sua cartola no chão, se transformava em uma bola igual no jogo Metroid, entrava dentro do canhão e era arremessado pelo circo qual ele fazia parte. Lembro de ter passado muitos sonhos visitando esse circo. Haviam muitas histórias sobre circo e sobre largar tudo e ir morar no circo quando eu era criança. Mas acho que a que mais me influenciou foi a história contada no filme Dumbo, pois o menino canhão sonhava em voar. Também tem o filme A Casa Monstro, no qual um velho salvou uma mulher. O protagonista era parecido com ele. Infelizmente, nunca mais voltei para tal circo. Também nunca mais apareceu um circo aqui por onde moro na realidade.
e as histórias sobre circo diminuíram bastante nos últimos anos, ou pelo menos elas não chegam mais até mim. Queria muito reencontrá-lo por acaso em algum sonho, visto que invocar não me passa a mesma sensação. Por fim, o quinto e sexto personagem mais marcante de antes do meu diário. Os filhos do Mortirus. 2 gêmeos, um homem e uma mulher. O homem se chamava Morteiros e sua irmã se chamava Mortiris. Ao contrário do pai, Morteiros foi referência ao plural de morteiro, um pequeno canhão, outro canhão. Mas a Mortiris foi a junção de morte e íris, pois a área circular e colorida do olho dela parecia um arco-íris, mais um trocadilho pelo visto, com arco-íris e íris do olho, e ela conseguia trazer morte para aqueles que ela olhava. Infelizmente, não tive muita interação com eles. Apareceram apenas uma vez para dizer que o Mortirus constituiu família, e nunca mais os vi. Continuei explorando o mundo dos sonhos atrás do Roger por mais algum tempo após esses encontros, mas como não obtive nenhum resultado, fui ficando cada vez mais entediado e parei de dar importância para os meus sonhos. Eles tendem a se tornar repetitivos e sem importância caso sempre faça a mesma coisa acordado, já que eles se baseiam em coisas que você já teve contato. É a mistura de tudo, seja de forma indireta ou direta, principalmente as que acabou de ver antes de dormir, tanto que por isso é muito fácil incubar um sonho. Até um rosto que você nunca viu na vida em um sonho é na verdade apenas uma junção de rostos já existentes. Se você prestar atenção, irá notar diferentes partes de rostos formando esse rosto que nunca viu acordado. Caso tal rosto você realmente nunca tenha visto na vida, já que tem grandes chances de ser o rosto de um desconhecido que você viu por acaso e não se lembra. E não precisa ser necessariamente um rosto humano. Pode ser uma mancha na parede ou um desenho que você fez de qualquer jeito. Os rostos que surgem podem ser como se fossem rostos aleatórios criados dentro de uma área de customização de um avatar dentro de um jogo, ou até mesmo para se representar dentro de algum aplicativo como o WhatsApp. Não é um rosto inventado do nada, é um rosto formado a partir de informações visuais pré-existentes. Aparentemente, o cérebro humano não consegue inventar rostos quando se está dormindo, mas juntar diversos rostos não é inventar um novo rosto. Terminando o relato de minha infância nos sonhos por aqui, o próximo vídeo será sobre como eu desbloqueei a habilidade de não esquecer mais meus sonhos, mesmo que hoje em dia, uma década depois, essa habilidade pareça ter enfraquecido. Infelizmente não tem muita coisa por eu não lembrar muito bem. Eu lembro apenas dos personagens, afinal, não das histórias que eu tive com eles. Fora que parei de dar importância aos meus sonhos após desistir de procurar pelo Roger, esquecendo logo após acordar. E comecei a focar mais em jogos, que para mim são bem mais interessantes que sonhos na maioria das vezes, já que cada jogo é como se fosse um sonho bem complexo trazido para a realidade por alguém, mas sem a opção de sentir as coisas como se fossem reais. Mas quem sabe no futuro não exista algo parecido com Sword Art Online.